Olá pessoal, agora eu apresento para vocês o segundo efeito, que é o efeito da pressão, né? Pessoal, esse daqui vai ficar valendo quando todos os participantes do equilíbrio químico estiverem no estado físico gasoso, que é esse Gzinho que eu coloco aqui embaixo, tá ok? Então eu já ensinei os senhores a ler a equação química da seguinte maneira, ó. O que significa esses números que eu sempre coloco em destaque, em outra cor diferente, né? No caso aqui eu coloquei em vermelho para chamar atenção. Qual que é a leitura, uma das possibilidades de leitura que eu faço com esses números aqui, ó? É traduzindo, é trocando esses números pela palavra mol. Então eu poderia ler da seguinte maneira, ó, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo o quê? Produzindo 2 mols de gás amônia. Tá ok? Pessoal, agora a novidade. No lugar da palavra mol, eu posso colocar volume. Então eu poderia ler da seguinte maneira, ó. 1 volume de gás nitrogênio vai reagir com 3 volumes de gás hidrogênio, produzindo o quê? 2 volumes de gás amônio. Aí se você passar um pontilhado aqui, ó, separar entre reagentes e produtos, você sabe muito bem, dentro do equilíbrio químico, a região onde o volume é maior e a região onde o volume é menor. Por exemplo, preste atenção à esquerda do pontilhado, ou seja, do lado dos reagentes. Você tem um volume de gás nitrogênio e você tem 3 volumes de gás hidrogênio. Então, pessoal, somando os dois aqui, ó, no total você tem quantos volumes do lado dos reagentes? Você tem 4 volumes. Agora, do outro lado, à direita, do lado dos produtos, o NH3 está sozinho, pessoal. Então, qual que é o volume do lado dos produtos? Do lado dos produtos, você continua tendo o quê? Tendo 2 volumes. Se fosse um equilíbrio químico que você tivesse mais uma substância aqui, ó, representado certamente por uma fórmula, tá certo? No estado gasoso, você somaria o volume, mas não é o caso que está aqui. Então, muito bem, em resumo, o que você tem? À esquerda, você tem 4 volumes e à direita você tem 2 volumes. Agora eu vou fazer uma analogia aqui, pessoal, com uma brincadeira que a gente faz desde a época de criança. Se você, por exemplo, pegar uma seringa, tipo essa daqui, ó, tá certo? Uma seringa vazia. Você puxa o êmbolo, você encheu de ar aqui dentro. Aí você pega e faz o seguinte, ó, tampa com o polegar aqui o furinho dela, ó, onde você colocaria a agulha. Tampa, tá meio desajeitado, pessoal, mas eu vou tentar explicar. E aperta o êmbolo. Quando você apertar o êmbolo, pessoal, o que está acontecendo? Você está aumentando a pressão dentro da seringa. Tanto é que na hora que eu tirar aqui, vocês vão ver a marquinha que fica no meu dedo. Então, toda vez que vocês aumentam a pressão, o que acontece? O volume diminui. É sempre o contrário. Aumentou a pressão, o volume diminui. A marquinha no meu dedo aqui, pessoal. Mas voltando aqui à equação química, ó. Pessoal, o que vai acontecer quando eu aumento da pressão? Quando eu aumento a pressão? Aí você lembra da brincadeira da seringa, tá certo? Se você aumentar a pressão, o volume diminui, tá certo? Então, a gente caminha para o lado da região de menor volume. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui dentro, ó. Depois de ter vencido essa etapa aqui, que eu expliquei para vocês, vocês sabem muito bem aonde que é a região de menor volume. Pessoal, daqui, ó, desse equilíbrio que nós temos, aonde que seria a região de menor volume? Bom, a região de menor volume, professor, é o lado o quê? Direito. Aqui são 2 volumes, aqui são 4, tá certo? Então, à direita é que você tem o quê? A região de menor volume. Então, quando eu aumento a pressão no meu equilíbrio químico, você desloca o equilíbrio para onde? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Aumentando a pressão, você desloca o equilíbrio
para região de menor volume, quando você aumenta a pressão. E qual que é a região de menor volume, pessoal? São os produtos. Eu vou colocar à direita aqui, ó, mas todo mundo sabe que isso aqui é a região dos produtos. Agora volta a brincadeira da seringa aqui, pessoal. A seringa está fechadinha, ó. Tá certo? Pessoal, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a pressão que existe aqui dentro. Para você diminuir a pressão, você tem que aliviar o êmbolo, você tem que puxar. Então, quando você puxa o êmbolo, ó, puxando, ó, quando você puxa o êmbolo, o que está acontecendo com o volume? O volume está aumentando, aumentou o volume, tá ok? Então, volta aqui, ó, vamos fazer analogia com o nosso equilíbrio químico. Pessoal, no equilíbrio químico agora, o que vai acontecer quando eu diminuir a pressão? Ah, professor, se eu lembrar do que você explicou na seringa, toda vez que eu diminuo a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para a região de maior volume. Aonde que é a região de maior volume? A região de maior volume é a esquerda, que você carinhosamente chama de reagentes. Então, deixa eu responder isso aqui, ó. Então, quando diminui a pressão, você desloca o equilíbrio, para, nesse caso aqui, viu? Esquerda, carinhosamente conhecido por nós como região dos reagentes. Beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal.